Gente, todos aqueles que nos ouvem também pela internet. Esse é um momento muito especial da história brasileira, da história desse parlamento, da história do Brasil. Esse é um momento de resgatarmos o país de uma situação de caos, de uma situação de penúria, tanto desemprego, e estamos à beira realmente de um precipício em que corremos o risco de ficarmos sem as aposentadorias, sem dinheiro para pagamento de salários de servidores públicos. Então, esse é um momento que inspira muito cuidado para todos nós parlamentares que temos agora a obrigação de dar ao povo brasileiro a segurança e o remédio que tanto precisam. Precisamos todos. E nem sempre o remédio é um remédio doce. Falar de previdência, de reforma da Previdência, não é uma coisa fácil, nunca foi em nenhum lugar do mundo. Falar de previdência é mexer com direitos, mexer com expectativas de direitos, mas é um remédio amargo, mas que pode salvar, curar o paciente de uma doença que o está consumindo. Então, nesse momento, o Brasil está doente, a economia brasileira está passando por uma série de problemas herdados de desmandos de governos passados, e temos que tomar essa atitude para que a gente não seja a próxima Venezuela. E temos também como exemplo países como Portugal, Grécia, que passaram por isso, sofreram porque não tomaram o remédio no tempo correto. Então, é de tudo isso que nós estamos falando, mas eu quero dizer o seguinte: nós temos um projeto que foi trazido pelo governo, passou pela CCJ, está em trâmite aqui na Comissão Especial, e eu quero dizer que a expectativa do governo de 1,2 tri de economia, ela foi frustrada, mas porque esse parlamento também tem o dever de fazer a sua parte e aprimorar no que seja possível. A minha grande preocupação, como parlamentar e como brasileira, é que possamos, na casa, trabalhar de forma consciente, sensíveis aos clamores da população, para que possamos aprimorar o projeto sem desidratá-lo. Nós sabemos que houve declarações por parte do ministro Paulo Guedes, que demonstrou uma insatisfação com o projeto, mas eu creio que isso tudo é fruto de um primeiro momento, de uma insatisfação quando se defronta com o resultado da comissão, mas sabemos que essa comissão tem trabalhado de forma responsável, tem trabalhado para entregar para o Brasil um projeto que possa realmente resolver a situação. Então, nós estamos num momento, eu creio, em que nós precisamos ter muito equilíbrio, inclusive com as palavras, porque temos aqui pessoas responsáveis, como o presidente da comissão, o relator, o deputado Samuel, que é uma pessoa francamente favorável à reforma. Eu acho que hoje poucas são as pessoas que são contra a reforma. Entrando aqui agora no anexo, tinha um grupo lá fora com um cartaz dizendo que a Previdência não é deficitária, que o governo está mentindo. Acho que ninguém acredita nisso. Eu fiquei com vontade de perguntar para aquela pobre moça que estava segurando o cartaz se ela tinha consciência da bobagem que estava escrita ali. Porque a verdade é que mesmo aquelas pessoas que não querem essa reforma, sabem que o Brasil precisa sim dessa reforma. Então, esse é o momento de tomarmos muito cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, porque precisamos entregar uma reforma que não seja desidratada e, ao mesmo tempo, fazermos melhorias, sim, por que não, no projeto que foi apresentado pelo governo. Um dos pontos que chegou a ser criticado, que é a questão da transição, eu já conversei várias vezes com muitas pessoas do governo, inclusive com o secretário Rogério Marinho, que eu, como jurista, tendo essa preocupação com a segurança jurídica, eu tenho para mim
que, se não houvesse nenhuma transição, nós correríamos, sim, o risco dessa reforma vir a ser declarada inconstitucional, porque todas as reformas anteriores trataram de uma transição. Então, eu creio que uma transição para aquelas pessoas que estão na porta da aposentadoria, que estão muito próximas de se aposentarem, eu acho que uma transição, ela deve, sim, ocorrer. Eu peço que, nesse momento, todos nós saibamos lidar de uma forma muito adulta, inclusive emocionalmente, às vezes com críticas que recebemos, às vezes fazemos, para que a gente possa achar a melhor solução, sabendo que estamos, sim, trabalhando. Esse parlamento está, sim, trabalhando para entregar ao povo brasileiro uma reforma que possa solucionar, por um longo tempo, o problema nosso da Previdência. Creio que outras questões que que estão sendo retiradas pelo relatório, como o BPC, eu sou, por exemplo, favorável a que se tenha um BPC facultativo, que as pessoas possam optar pelo BPC nos moldes atuais ou nos moldes propostos pela reforma do governo. Não há nenhum problema e não há nenhum impacto fiscal nisso também. Então, acho que nós temos que ter essa responsabilidade. A matéria depois irá ao plenário. O plenário dessa casa poderá fazer retornar algumas coisas que tenham sido excluídas. Acho que o momento é de muito diálogo ainda e muito respeito com o relatório do deputado Samuel, com a condução do deputado Marcelo Ramos e com todos os integrantes daqui. Então, embora possamos discordar de um aspecto ou de outro, a minha grande preocupação é que a gente possa fazer essa reforma o menos desidratada possível. Essa reforma irá ainda a plenário, que possamos conversar, que possamos ter essa consciência e não fazer disso um momento de críticas acirradas ou de guerra. A oposição é normal, é natural, a diversidade de pensamentos distintos, é isso que a gente quer, mas devemos, nesse momento, ter muita consciência para que possamos trabalhar com tranquilidade. Então, eu peço àquelas pessoas que estão criticando em demasia o trabalho do parlamento, que entendam que o parlamento está lidando com uma matéria difícil e está tentando fazer o melhor. Por outro lado, aquelas pessoas que trabalham por uma desidratação, que também possam entender que é preciso entregar a reforma o mais próximo possível. Eu defendo uma reforma de 1 trilhão. Não estamos longe disso. Eu defendo uma reforma de 1 trilhão. Então, vamos trabalhar para que isso possa ocorrer. Possamos, sim, ajustar o que for necessário ajustar, mas sem causarmos uma dificuldade tão grande ao governo que daqui a 5, 6 anos tenhamos que passar novamente por esse processo desgastante de uma reforma da Previdência. Sabemos também que, como tem dito o ministro Paulo Guedes, após a reforma da Previdência, a tendência é que, com a economia desse montante, a economia brasileira possa acelerar de uma forma tão grande. A gente tem dito que o Brasil vai voar, o Brasil vai se acelerar e nós teremos, então, recursos para que se possa investir em saúde, educação, infraestrutura, postos de emprego, 8 milhões de postos de emprego prometidos para 2022. Então, vamos trabalhar dessa forma, sabendo que esse momento é um momento de um remédio amargo, mas necessário. Então, eu peço a sensibilidade dos colegas para que façamos os ajustes necessários, mas sem desidratar em demasia a proposta do governo, pensar que podemos dar mais liberdade às pessoas. O Brasil, o Estado brasileiro não precisa tutelar tanto as pessoas, a não ser aquelas realmente mais vulneráveis. Darmos liberdade às pessoas para escolherem. Então, nesse ponto, a questão da capitalização, ela é uma opção, sim, que, a meu ver, deve ser disponível. Se não for possível nesse momento, num outro momento, mas acho que nós devemos considerar, sim, a capitalização como uma opção para que o brasileiro possa escolher qual é o regime que ele quer para a sua aposentadoria, se ele quer ser responsável pela sua aposentadoria, ao invés de participar de um sistema solidário em que ele trabalha para pagar a aposentadoria do outro, ou se ele quer poder escolher de que forma pretende se aposentar. Então, temos vários aspectos a serem trabalhados, mas eu parabenizo aqui tanto o deputado Marcelo Ramos como o deputado Samuel Moreira pelo excelente trabalho que vem apresentando aqui na comissão. Não é fácil.
sabemos que tem sido alvo de crítica, mas sabemos também que aquelas pessoas até que criticam o trabalho porque acham que foi perdida muita coisa, são pessoas que querem o bem do Brasil. Como somos todas pessoas que queremos o bem, eu acho que podemos ter essa maturidade de encontrarmos uma resposta que seja melhor, em que nós, parlamentares, possamos ser sensíveis e melhorar